Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Quatro, sou estudante de medicina da faculdade da UFC. Eu faço parte da Liga de Estudos em Ginecologia e Obstetrícia, a LEGO. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre transexualidade. Para iniciar um pouco a conversa, eu acho importante a gente se familiarizar com alguns conceitos que vão ajudar a clarear e desenvolver um raciocínio um pouco mais crítico quando a gente está discutindo questões como gênero e identidade. Enquanto que gênero é o fruto da construção social e psicológica do que uma sociedade considera como masculino e ou feminino, a orientação sexual ela envolve as inclinações individuais de cada pessoa, tendo assim alguma relação com atração sexual, emocional ou então afetiva. São conceitos que, apesar de se comunicarem em alguns pontos, eles têm fundamentais diferenciações. Não dá para a gente comparar gênero e orientação como uma mesma coisa, porque são conceitos que simplesmente eles podem ser complementares, mas eles nunca serão um sobre o outro ou então exclusivos. Gênero, então, é o que diz respeito ao espectro masculino e feminino e as suas variações nesse, como se fosse uma escala, enquanto que a orientação ela vai falar sobre a sexualidade. Se aquele indivíduo ele é homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual. Essa confusão entre gênero e orientação é, inclusive, fruto do pouco espaço de discussão e a novidade, entre aspas, do tema no debate social, visto que a percepção daqueles com comportamentos que são fora do padrão cisgênero e heteronormativo, até pouco tempo era suficiente para a marginalização dessas pessoas. Eles acabavam se juntando numa mesma sigla para buscar reconhecimento de direitos. Foi, inclusive, que deu origem ao termo LGBTQIA+, que, por exemplo, quem é dos anos 90 vai lembrar que era uma sigla que se limitava a GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, o que já causava uma invisibilização, uma invisibilidade de várias outras pessoas que fogem do que é apenas gay, lésbica e simpatizante, né? Porque isso estaria envolvendo apenas orientação sexual, e estava deixando de fora toda uma discussão sobre gênero. A sigla pode causar essa confusão justamente por ser algo muito inclusivo. Então, ela vai aglutinar a representatividade de minorias que buscam reconhecimento de direitos e o respeito por questões atreladas ao gênero, como o T de transexual e travesti, e a orientação sexual, como L de lésbica, G de gay, B de bi e muitas outras letras que aí estão inclusas nesse meio. E, assim, é dentro dessa construção social de gênero que a gente vai encontrar o ponto inicial da discussão de hoje sobre transexualidade, o T do nosso alfabeto da inclusão. Mas antes de a gente, de fato, entrar no T, é fundamental a gente diferenciar um pouco do que é gênero e o que é expressão de gênero. A identidade de gênero é a forma como o indivíduo se reconhece e expressa em seus pensamentos o seu gênero. É uma coisa mais íntima. Podendo essa representação corresponder ou não ao sexo que é atribuído ao nascimento. É a convicção íntima de uma pessoa que permite que ela se veja na caixinha do que é ser homem, ser mulher, ou que permite ela se associar às duas caixas, por exemplo, ou então a nenhuma delas. Não necessariamente a identidade de gênero é exposta para todo mundo. Repare que até agora eu falei em se ver, se enxergar, se considerar, pois a identidade é a maneira particular que cada um se percebe. Por sua vez, a expressão de gênero é a maneira como o indivíduo manifesta essa identidade publicamente, podendo ou não acompanhar a identidade de gênero que ele ou ela se reconhece internamente. Isso vai depender de contexto social, emocional, afetivo e etc. A expressão ela é perceptível pelo nome adotado, pelas escolhas de roupa, adereços, pelos comportamentos e até pela voz. É plenamente possível que uma pessoa trans, por exemplo, por muito tempo tenha uma identidade que é diferente da sua expressão, seja por todos os aspectos que eu já mencionei anteriormente, como por um contexto social, por exemplo, um ambiente que a pessoa sabe que ela não vai ser bem recebida, que a vida dela pode estar em risco se ela expressar de fato a sua identidade verdadeira. Então, assim, a gente pode ver, por exemplo, o caso da cartunista Laerte, que ela viveu até os 64 anos com expressão de gênero masculina, inclusive uma expressão de gênero popular, já que ela é uma cartunista de grande veiculação, faz trabalho para grandes jornais, tem livros publicados. E apesar de se identificar como uma mulher, hoje em dia, durante 64 anos anteriores, ela se expressava como homem. Quem conhecia, conhecia o Laerte.
apesar de sua identidade como uma mulher. Então, aos 64 anos, ela iniciou o processo de afirmação de gênero, adotando signos e se identificando e se expressando como mulher, passando por as modificações a fim de que ela pudesse tornar compatível a sua expressão de gênero à sua identidade. E assim, com todo esse contexto, a gente chega aos conceitos de cis e transgeneridade. A gente aqui, considerando a discussão do binário, em que há os signos masculinos e femininos, o cisgênero é a pessoa cuja identidade e expressão de gênero são condizentes com o sexo atribuído ao nascimento. Por sua vez, o transgênero é um termo guarda-chuva para identificar ou indicar pessoas cuja identidade de gênero se diferencia daquela atribuída ao nascimento. E ele é chamado de termo guarda-chuva justamente por não considerar apenas o binarismo, de que existe somente o masculino e somente o feminino. A identidade e expressão é diferente, portanto, podem haver diferentes expressões trans, binárias e não binárias, pegando um pouco de cada sexo sem se definir por apenas um deles, como a população genderfluid, por exemplo, e a queer. Então, aqui, a representação do guarda-chuva é justamente para identificar que, no meio do que é cisgênero, o termo transgênero, por ser guarda-chuva, ele vai abrigar várias coisas que não necessariamente são coisas entre si, mas elas estão ali embaixo daquele termo que é guarda-chuva. A gente tem a representação da população transexual, de homens trans e mulheres trans, que vão se adequar um pouco mais àquele conceito binário do que é masculino e que é o feminino, e a gente tem outras demonstrações, como a não binária, que é o gender fluid, ou agênero, o gender fluid, aquele que considera um pouco do masculino e um pouco do feminino, o agênero, que não se reconhece nenhum dos dois, o queer, que é outro termo guarda-chuva dentro de um termo guarda-chuva em si, que é uma população que tem várias características desse movimento, mas que não tem algo que a determine especificamente. E a gente tem a arte drag, pode ser o drag king ou a drag queen, que são pessoas que se identificam com seu sexo, podem ser cis, podem ser trans, podem ser binárias ou não binárias, mas que na hora de performar uma arte, um estilo de arte, ela escolhe adotar signos que são muito marcantes de mulheres, do que é comumente ligado a mulheres, portanto as drag queens, ou então signos que são muito marcantes do que é entendido como homem, os drag kings. Agora aqui, vamos dar continuidade. Mas e aí? Então, transexual, travesti, drag queen são sinônimos? Aqui a gente tem 3 pessoas que se autodeclararam nesses conceitos. E eu quero deixar bem destacado que a ideia desse exercício não é apontar, nem rotular ou individualizar alguém, mas a gente compreender as diferenças entre esses 3 grupos como exemplos de pessoas que abertamente falam sobre suas experiências. Então, para a gente tentar tornar tudo mais claro, transexual, travesti e drag queen são sinônimos? Desde já eu quero dizer que não são. E que a gente tem 3 pessoas que publicamente se identificaram com uma dessas caixinhas, e a gente vai usar o exemplo delas para que torne tudo um pouco mais claro. A primeira delas é a Nick. A Nick ela é uma cearense incrível, já tive a chance de conversar um pouco com ela, e ela é a fundadora da Casa Transformar aqui de Fortaleza. A Nick ela é uma ativista travesti. E ela não... Mas assim, então travesti não é mulher trans? Os dois conceitos podem ser complementares, sendo que a palavra travesti vem toda carreada de um estigma social, que por muitas vezes foi conectado à prostituição e outros entendimentos que limitam essa vivência. Então, hoje em dia, muitas mulheres assumem o título de travesti justamente para lutar contra esse estigma. É a mesma coisa que a gente tem, por exemplo, da população gay, que adota hoje em dia entre si o termo viado, bicha, para se comunicar entre si, para justamente a gente dar um outro sentido e tomar para si uma palavra que por muito tempo poderia ter sido usada para nos atacar. Então, travesti ou mulher trans são denominações que devem ser primeiro declaradas pela pessoa, como ela se sente mais à vontade em ser reconhecida. Aqui no nossa figura, a gente tem a RuPaul. RuPaul, ela é a rainha das drag queens e é uma pessoa preta com mais prêmios na história da TV americana, pelo Emmy Awards. A RuPaul, ela é uma drag queen, portanto, ela é uma performer. Ela usa os signos vistos como femininos para criar uma personagem. No dia a dia, fora da vida artística, assim como a Glória Groove ou a Pablo Vittar, por exemplo, a RuPaul se reconhece como um homem. Ela utiliza os pronomes masculinos e vive sua vida dessa forma. Portanto, drag queen, a mesma coisa que o drag king, por exemplo, só que em vez de usar os signos femininos, usa os masculinos, é uma forma de arte. E por último, a gente tem o Thales. O Thales é o participante da temporada do MasterChef Profissionais.
e ele se reconhece como homem trans. Designando o nascimento como mulher, ao longo do seu desenvolvimento, ele percebeu que a expressão de gênero dele não era compatível com a sua identidade. Com isso, ele deu início ao processo de afirmação de gênero, adequando sua expressão à sua identidade de homem. E assim, agora que a gente conseguiu, acho que, clarear um pouco mais a diferença disso, eu quero marcar aqui um ponto muito importante, que é muito fácil a gente ouvir das pessoas que nunca pararam para conhecer e se aprofundar um pouco na história, de que, isso é tudo invenção desse povo moderno, e não poderia estar mais longe da verdade. A história prova que isso não é verdade, esse argumento de que é coisa moderna, e a gente tem, inclusive, relatos de diferentes identidades e expressões ao longo dos anos. Na primeira foto, a gente aqui, temos a Libby Elby, é uma mulher trans da década de 20, que ela serviu de inspiração para o filme A Garota Dinamarquesa. Além da história da Libby Elby, a gente tem várias outras. E eu queria aqui deixar destacado os relatos, por exemplo, dos conceitos de transgeneralidade da população nativa americana pré-colonização, que também era possível de se encontrar em algumas histórias de tribos africanas. Então, a gente tem, por exemplo, o Two-Spirit, que essa identidade em que se considera, foge da binaridade, em que o mesmo indivíduo, ele, para as populações que acreditam nesses conceitos, entendem que ali naquele corpo habitam um espírito masculino e um espírito feminino, com expressão de gênero dos dois. Por isso, Two Spirits. E por fim, a gente tem aqui no meio as Hijiras. Elas são consideradas divindades da Índia. E desde 2014, elas foram legalmente reconhecidas como um terceiro sexo. E elas são fonte de orgulho para as famílias tradicionais indianas, que quando tem alguém reconhecido como Hijra, pela crença deles, podem trazer ali muitas bênçãos e prosperidade para casamentos duradouros, e trazer muito orgulho e um status social para as famílias indianas. Então a gente percebe que essa história de povo moderno está bem longe da verdade. E a gente tem aqui alguns exemplos bem pontuais, mas que já demonstram bastante que ao longo da história da população, e isso aqui eu voltei só até 1900, 1800, 1700, as Hídras já tem ali desde 1200, 1300, algumas histórias da sua tradição na cultura indiana. Então a gente percebe que a gente tem toda uma história da população fugindo desse conceito de cisgeneridade e do binarismo. Então, não tem nada de moderno, o que tem muitas vezes a tentativa de apagar a história dessas pessoas e, a partir disso, diminuir os seus direitos. Mas, assim, esses relatos mostram que a transexualidade não é algo novo, mas algo que a sociedade resolveu esconder e marginalizar, mas que cada vez mais ganha força e adesão de pessoas na luta de reconhecimento e conquista de direitos. Infelizmente, a trajetória ainda é muito árdua e, para tanto, a gente tem... Vou parar aqui e vou repetir tudo de novo. 3, 2, 1. Esses relatos históricos mostram que a transexualidade não é algo novo, mas é algo que a sociedade resolveu esconder e marginalizar, mas que cada vez mais vai ganhando força e adesão de pessoas na luta de reconhecimento e conquista de direitos. Infelizmente, a trajetória ainda é muito árdua para tanto, para conseguir esse reconhecimento de direitos, havendo inclusive dificuldades de reconhecimento no campo da medicina. Trazendo a discussão para o âmbito das ciências médicas, a transexualidade ainda é patologizada, pelo DSM e pelo CID. Na próxima atualização do CID, já foi anunciado que o termo vai sair de pauta e vai deixar de compor ali os conceitos de transtornos mentais, entrando no CID-11, que é essa atualização, no tópico de saúde sexual, como incongruência de gênero. Então, o que a gente tem aqui é a classificação de como está no CID, Transtorno de identidade sexual, a gente vai ter o transtorno de identidade sexual, transexualismo, travestismo ambivalente, transtorno de identidade sexual na infância e outros transtornos de identidade sexual. E aqui a gente tem uma campanha que foi feita, lembrando que transexualidade não é transtorno mental, como foi oficializado pela OMS. Então, aqui é um pouco dessa luta. Já no DSM, antes era patologizado como transtorno de identidade. Depois passou a ser considerado como disforia de gênero. Só para constar, nem toda pessoa trans tem disforia de gênero, sendo esse conceito, inclusive, diferente de incongruência de gênero, podendo haver um e não outro. Então, aqui, quem quiser pode dar uma pausa, dar uma lidinha no que o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais traz atualmente, para patologização da transexualidade. Mas continuando aqui.
O principal argumento a favor de manter os temas no DSM, no CID, é de que a presença de códigos específicos pode auxiliar na visibilidade do tema, por permitir pesquisas na área da saúde e maior acesso a direitos. Além de que, em alguns países, o código é um requerimento para que a pessoa possa acessar o sistema de saúde local. Mas, assim, a gente tem um outro contraponto que é muito válido, que é a gente saber que a visibilidade trans se faz pela luta da sociedade civil e os momentos organizados onde o protagonismo dessa luta e o principal agente de voz ativa tem que ser a população afetada. E não é uma coisa que os médicos têm que tomar frente e lutar. A gente, como profissionais de saúde, tem sim que fazer parte desses movimentos de mudança, mas sempre dando o destaque, dando a principal viabilidade e visibilidade para as pessoas que são mais afetadas com isso, no caso, a população trans. Então, assim, agora eu vou dar uma opinião particular minha. Esse argumento de que manter um código DSM ou CID patologizando, ainda que de uma forma menor, a população trans, eu particularmente não vejo isso como algo ser favorável ou que possa trazer benefícios a longo prazo à população. Mas, mais uma vez, é uma posição minha, né? Mas aqui, voltando ao nosso assunto principal, sobre a conquista de acessos. Inclusive, através dessa luta, desse reconhecimento de direitos, que em 97, o Conselho Federal de Medicina regulamentou os procedimentos de afirmação de gênero no Brasil, garantindo acesso à população que tivesse interesse em realizar esses procedimentos. Essa conquista foi fruto de uma frente ampla de luta liderada pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Apesar de não haver estudos populacionais, a ANTRA estima que 2% da população brasileira se identifica com o conceito de transexualidade, tornando fundamental o reconhecimento e integração das demandas desse grupo ao SUS. Apesar da regulamentação pelo CFM 97, esse acesso público pelo SUS só foi regulamentado em 2008, com limitação de 21 anos para o início das medidas de afirmação. Mas, assim, quando a gente fala de transição, isso vem com aspas, porque muitas pessoas da comunidade acreditam que o termo não representa bem o processo que elas vivem, visto que transição denota mudar de algo para outro, uma realidade que não é cabível ao que a gente está estudando aqui agora. Atualmente, o termo acordado como mais apropriado é a afirmação ao invés de transição, palavra mais alinhada com a sensação relatada pelas pessoas que passam pelo processo. E como a gente aqui tenta sempre, como eu estava falando antes, colocar as demandas dessa população como o centro da discussão, acho importante a gente tratar isso e deixar de usar a palavra transição, já que é acordado que a afirmação é mais adequada. Dito isso, é fundamental o entendimento que o processo de afirmação é principalmente social, já que muito antes das ações hormonais ou eventuais intervenções cirúrgicas, nós percebemos a adoção de diversos signos para adequar a expressão de gênero à identidade, e assim buscar o reconhecimento social. E é justamente no campo social que a gente vai encontrar a maior necessidade por acolhimento e respeito para tornar o processo de afirmação seguro, confortável e positivo para quem está passando por ele. A adoção de nome social e posterior alteração de documentos oficiais, o uso adequado de pronome, roupa, estilo, cabelo, entonação da voz e comportamentos. Tudo isso é parte do processo de afirmação social, tão importante ao desfecho de tudo que a gente está conversando aqui hoje. Aqui, agora, avançando um pouco, o processo de afirmação, amparado pela medicina, foi atualizado, no início de 2020, por meio da Resolução 2265 de 2019, trazendo muitas atualizações nos cuidados designados a todo o processo em suas diversas etapas de afirmação. E aqui eu quero deixar bem claro que essa resolução, ela trata do papel do médico, profissional da saúde, da medicina, mediante esse processo de afirmação de gênero. Mas ela não se limita, essa resolução, quer dizer, se limita, sim, à afirmação de gênero, mas o cuidado com a saúde, como a gente vai falar mais na frente, não se limita apenas à transição. A gente, na verdade, tem que abrir mais essa discussão e deixar claro que existem muitas outras medidas que os profissionais da saúde podem tomar além da afirmação. E quando a gente trata de uma pessoa trans, antes de ser uma pessoa trans, ela é uma pessoa. Então, as demandas delas, assim como de qualquer outra pessoa, são integrais. Então, ela não tem apenas uma demanda perante a saúde, mas tem várias. E a afirmação de gênero é apenas uma dessas demandas. Mas aqui, voltando. Essa resolução, 2265, ela traz várias etapas do que a gente chama
de projeto terapêutico singular, que é o PTS. Uma das medidas é a obrigatoriedade de uma equipe multidisciplinar de acompanhamento, formada por psiquiatra, ginecologista ou urologista, endocrinologista, cirurgião plástico e pediatra, caso o paciente seja menor de 18 anos. Essa rede de profissionais deve, em comunicação constante, elaborar um projeto terapêutico singular em parceria com o paciente, estabelecendo todos os passos da afirmação de gênero, dando protagonismo das escolhas mediadas por informações claras e precisas à pessoa foco do atendimento. Esse projeto, que é o PTS, que eu falei agora há pouco, ele deve garantir o acolhimento e o acompanhamento ambulatorial universal, levando em conta tanto físico como emocional, o envolvimento, sempre que possível, da família e o círculo de apoio, descrevendo no projeto as etapas de procedimentos clínicos, cirúrgicos, se existirem, e pós-cirúrgicos, caso seja a opção do paciente, né, se dispor a realizar cirurgias. A resolução do CFM, ela vai dividir a elaboração do PTS em 3 grandes áreas. A gente vai ter acompanhamento psiquiátrico, a hormonioterapia e os procedimentos cirúrgicos. Então, agora aqui rapidinho sobre o acompanhamento psiquiátrico. A gente pode perceber que as condutas vão se alterar um pouco com base na idade do paciente, ou da paciente, já que esses atendimentos, eles podem ser iniciados desde a criança pré-púbere. Quando crianças buscam atendimento tão cedo, nessa idade pré-púbere, pela idade, não há muitas mudanças físicas que possam ser implementadas, visto que a criança ainda está ali naquela fase do Tanneron, a divisão de características sexuais secundárias. Esse período, é fundamental em que haja um acompanhamento ao longo da infância para que a gente possa observar a formação dessa criança, com envolvimento obrigatório dos pais ou responsáveis e, sempre que possível, haja também o envolvimento da escola, para que possa ser construído um ambiente seguro para essa criança explorar sua identidade e que as pessoas ao redor possam melhor entendê-la. Tanto as pessoas ao redor, como principalmente essa criança possam melhor entender a sua identidade. Ao serem observadas características púberes de Tanner 2, quando a gente começa a perceber aquilo ali, né, como um broto mamário nas pessoas biologicamente femininas, ou então pelos escrotais nas pessoas biologicamente masculinas, é possível que a equipe psiquiátrica possa fechar um diagnóstico específico, mantendo sempre o acompanhamento familiar. Como a partir dessa idade já é possível algumas atividades de intervenção, que a gente vai discutir um pouco mais à frente, é fundamental o diagnóstico e tratamento de comorbidades psiquiátricas que possam afetar o paciente durante todo o processo de afirmação e trazer dor naquele momento, né? Então, feito isso, feita essa avaliação de comorbidades, a psiquiatria deve preencher laudos e relatórios a serem passados ao restante da equipe do PTS, para que a gente possa dar continuidade ao projeto. Para adultos, que aqui já é outro contexto, o funcionamento do acompanhamento é bem similar aos adolescentes, sendo que é necessário o aval do profissional para o início das afirmações, sejam hormonioterapia, sejam os procedimentos cirúrgicos, que só poderão ser iniciados após o acompanhamento de pelo menos 1 ano. E esse prazo de 1 ano, ele é obrigatório para pessoas que vão se submeter a procedimentos cirúrgicos. Há ainda que levar em consideração os casos de contraindicação aos processos de afirmação por intervenção médica. Nos casos de pacientes com transtornos psicóticos graves, transtornos de personalidade grave, retardo mental e transtornos globais de desenvolvimento grave. Visto que os processos eles trariam mais malefícios que benefícios à psique desses pacientes. Porque a gente sabe que todo o processo com hormonioterapia, com mudanças, tem muito impacto na imagem e na relação que o paciente ou a paciente desenvolve dentro de si. E pessoas com essas contraindicações, elas já têm uma psique e um desenvolvimento de imagem muito afetado. Então, se ela der continuidade a esse procedimento, nesses casos específicos, acompanhados por psiquiatra durante um intervalo longo, como a gente viu aqui, para iniciar a cirurgia, esse intervalo tem que ser de pelo menos 1 ano, se a pessoa responsável pelo acompanhamento psiquiátrico perceber alguma dessas contraindicações, então vai ser, sim, contraindicado a afirmação de gênero médica, nesse caso, né? Justamente, todas essas questões são levadas em conta pelo psiquiatra durante as avaliações e os relatórios para que a melhor medida possa ser tomada com o menor risco e a maior satisfação, que é o mais importante, né, da pessoa interessada. E que, dando seguimento à resolução 2.2005 de 2019, a gente também tem que falar sobre a hormonioterapia.
E ela está dividida em dois grandes blocos, desculpa. O bloqueio puberal e a hormonioterapia cruzada. O bloqueio puberal ele é realizado mediante o bloqueio reversível dos efeitos dos hormônios que vão desenvolver a característica sexual secundária. O bloqueio ele é totalmente reversível e ele é realizado mediante o uso de agonistas de gonadotrofinas, de maneira muito semelhante aos casos de puberdade central precoce. O tratamento é bem parecido. Mediante aplicações mensais intramusculares de leuprorelina, vai ser feito um feedback negativo que diminui o estímulo da hipófise para a liberação de hormônios folículo-estimulantes nas gônadas. Essa etapa ela pode ser iniciada quando se observam as primeiras características de Turner 2. Então, aqueles adolescentes, aquelas pessoas que estão ali na pré-adolescência, início da adolescência. Não havendo risco caso a criança decida desistir do processo de afirmação, já que é uma medida totalmente reversível. Da mesma forma que a gente vê na puberdade central precoce. Quando o tratamento dela, justamente usando a leuprorelina, os efeitos desse tratamento, eles são completamente reversíveis quando é suspensa a medicação. Aqueles em uso de leuprorelina devem realizar as aplicações mensais, que elas podem ser dolorosas e causar uma vermelhidão e dor no local da aplicação por alguns dias. Bem como essas pessoas devem retornar com frequência de 3 meses para monitorar com o pediatra a altura, o peso, o desenvolvimento puberal e para fazer a dosagem dos hormônios sexuais. Agora, anualmente, elas devem avaliar a idade óssea e a densidade mineral pelo risco aumentado de osteoporose ou de osteopenia. Pode haver progressão da puberdade nas primeiras semanas de tratamento. Então, vão continuar a aparecer ali aquelas características sexuais secundárias. Mas, assim, continuando o tratamento, vai acontecer um eventual bloqueio de acordo com cada organismo. Diversos estudos foram realizados comprovando os benefícios a longo prazo do bloqueio puberal. E a gente tem principalmente os relatos com diminuição sensível na depressão e ansiedade da população adolescente que está passando pelo processo de afirmação. A disforia é relatada em um grau muito menor para esses pacientes, já que com bloqueio, as características sexuais secundárias do sexo biológico, elas não vão se desenvolver por completo, tendo um menor potencial de trazer angústias para essas pessoas. E assim, a partir dos 16 anos, é possível implementar a hormonioterapia cruzada, e a gente pode acrescentar isso ao PTS, né, o Projeto de Terapia Singular, de qualquer pessoa que for autorizada pelo Serviço de Psiquiatria. O intuito dessa terapia é reduzir os níveis endógenos dos hormônios do sexo biológico e induzir características secundárias condizentes com a identidade de gênero. Esse processo ele vai trazer modificações parcialmente irreversíveis. Então, diferentemente do bloqueio, que é totalmente reversível, aqui a gente já pode ter algumas modificações que podem ser irreversíveis. Por isso mesmo que ele é vetado para menores de 16 anos, segundo a resolução 2265 do CFM. A gente vai ver daqui a pouco que para o SUS tem uma burocracia um pouco diferente. Então, mediante o uso contínuo, o objetivo é estabelecer de maneira artificial os níveis hormonais compatíveis com a identidade de gênero. Para homens, a gente vai fazer o uso de testosterona e antiandrógenos para bloquear os efeitos dos hormônios biológicos feminilizantes e auxiliar a fertilização e crescimento do clitóris, por exemplo, já que se esse homem trans quiser se submeter à cirurgia, vai ser importante ele aquele clitóris mais desenvolvido. E a gente vai poder observar um ganho de massa muscular, aumento de pelo corporal, aumento da libido, alteração dos padrões de distribuição de gordura, que vai do quadril para o abdômen. A gente pode ter um aumento da oleosidade da pele, atrofia das glândulas mamárias, além da interrupção do ciclo menstrual. Esses efeitos eles vão começar a surgir, em média, né, que cada organismo é diferente, mas dentro dos 6 primeiros meses de terapia, eles podem demorar até 5 anos para se completarem. É importante que nesse período, e depois desses 5 anos, né, já que o uso dos hormônios é uma coisa contínua, a gente tem que fazer a monitoração, a gente tem que monitorar sempre os efeitos colaterais comuns, como hipertensão arterial, ganho de peso excessivo, alterações lipídicas ou hepáticas, alteração psicológica e comportamentos agressivos. Agora, para as mulheres, o tratamento é feito com o estrógeno, que ele vai promover uma diminuição das características masculinizantes, vai redistribuir a gordura corporal, diminuir as ereções espontâneas, diminuir o volume testicular, reduzir pelos corporais e desenvolver o tecido mamário.
As alterações elas vão ser percebidas nos primeiros 4 meses e o efeito total é esperado após os 24 meses de tratamento. Deve haver acompanhamento ambulatorial para que a gente possa averiguar risco aumentado de ganho de peso, piora da resistência insulínica, que é mais comum nas mulheres trans, e a elevação da pressão arterial, além do aumento de marcadores inflamatórios e protrombóticos. O 17-beta-estradiol via oral ou transdérmico é a forma mais comumente administrada, e a ação do estrógeno pode ser potencializada pelos antiandrogênios, que são medicações adjuvantes, elas vão atuar bloqueando o receptor androgênico ou reduzindo a produção de testosterona. Sim, uma parte muito técnica, né? Mas é importante que a gente conheça um pouco, justamente para, se a gente, por exemplo, estiver no ambulatório de cardiologia, e chegar um paciente trans ou uma paciente trans, a gente possa fazer a abordagem e possa, inclusive, investigar esses riscos colaterais da hormonioterapia cruzada. Então, eles são de importância, sim. E aqui, avançando para a última etapa do processo de afirmação, a gente tem os procedimentos cirúrgicos, que é uma seção que vai englobar as transformações corporais irreversíveis. Esses procedimentos eles só vão estar disponíveis para maiores de 18 anos, segundo essa resolução aqui, 2265, de 2019, e é uma idade alterada para pacientes que vão acessar a afirmação de gênero pelo SUS. Pelo SUS, é pacientes maiores de 21 anos, no particular, a gente consegue a partir de 18 anos. E, assim, só é possível mediante autorização expressa da psiquiatria após avaliação e acompanhamento mínimo de 1 ano. Esse prazo é estabelecido para que os efeitos de uma possível disforia de gênero e as consequências de uma alteração física tão importante sejam devidamente trabalhados e avaliados para que possam concorrer para a melhora do sofrimento psíquico do paciente, ao invés de funcionar como mais um fator de adoecimento. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre a cirurgia em si, por conta do tempo, né, já que é uma coisa muito específica. E cada procedimento é, em si, um tópico super complexo. Mas é importante a gente ressaltar que as cirurgias são apenas uma opção do processo de afirmação de gênero, existindo uma infinidade de pacientes que preferem não se submeter às intervenções, e isso não tira a validade da sua identidade, já que é uma decisão individual e totalmente respeitada. Então, se a pessoa prefere não se submeter à cirurgia, até porque pelo SUS é muito difícil de conseguir, uma fila enorme, e, por exemplo, aqui no Ceará a gente ainda não tem um centro pelo SUS que faça essas cirurgias, é uma decisão individual e cabe a nós respeitarmos, e isso não vai alterar em nada a vivência e a identidade e expressão daquela pessoa. Agora aqui, o procedimento de afirmação do masculino para o feminino, né? Então, o procedimento cirúrgico de afirmação feminina, a gente vai pegar a genitália masculina e vai transformar numa feminina. Envolve primordialmente a neovulvaginoplastia, que é uma palavra difícil de falar da primeira vez, porque enrola a língua toda, mas acho que consegui falar. Neovulvaginoplastia. O procedimento ele é um agrupamento de cirurgias realizadas em sequência, com a orquiectomia bilateral, com essa retirada dos testículos, a retirada do pênis, que é a penectomia, com a depilação definitiva da haste peniana, será usada para auxiliar na construção da genitália externa feminina. E a gente tem também a neovaginoplastia e a neovulvoplastia. A gente vai criar a vulva e a vagina. A técnica, como a gente vai ver no slide aqui a seguir, envolve a formação de um canal artificial por meio do uso de prótese alargadora. Ela vai ser fixada aqui, né, para garantir uma cicatrização apropriada, e ela posteriormente é retirada, com a formação do canal vaginal e a ligação com a uretra. Esse procedimento ele é realizado com o uso de pele peniana e prepúcio, servindo de estrutura inicial para que a gente possa desenvolver e estruturar esse novo órgão. Além dessas cirurgias, a paciente ela pode passar por mamoplastia de aumento e, se desejar, já que a terapia hormonal não garante um crescimento muito substancial das mamas, né? Então, assim, mamoplastia de aumento é outra cirurgia que é uma opção da paciente se submeter a ela ou não, mas que ela comumente é procurada sim, porque a terapia hormonal, como eu falei, ela muitas vezes ela não desenvolve a mama do tamanho que aquela pessoa estava esperando que se desenvolvesse. Inclusive, é uma coisa que é muito acompanhada lá no acompanhamento psiquiátrico e psicológico, que são as expectativas. Porque a hormonioterapia cruzada, principalmente, ela vai
tem uma eficácia muito importante na afirmação de gênero, mas ela tem o seu limite ali. Então, as expectativas da pessoa de ter uma mama de certo tamanho, de ter uma transição, desculpa, uma afirmação, de certa forma, uma característica específica, ela tem que ser muito bem trabalhada e entendida durante todo esse processo para que a gente possa ter um paciente ou uma paciente de fato satisfeita e de fato consciente daquelas alterações corporais que ela vai passar. Então, aqui, seguindo para os... Desculpa, gente. Pronto, aqui. Os procedimentos cirúrgicos de afirmação masculina. A gente tem aqui três principais grupos de intervenção. O primeiro desses grupos é a mamoplastia bilateral, retirada da mama e a cirurgia corretora da areola. É uma opção definitiva ao uso, por exemplo, das bandagens e dos coletes para alisar o tórax e disfarçar as mamas, né? Vale ressaltar que essa prática de passar as ataduras, chamada de binding, pode ser prejudicial às mamas se não for feita adequadamente, já que ela pode acarretar problemas futuros justamente por essa compressão maior e uma possível lesão à mama. O segundo grupo, que é o das cirurgias pélvicas, ela vai contemplar a esterectomia e a oferectomia bilateral, a retirada do útero, do colo do útero e dos ovários. Aqui é importante a gente lembrar, mais uma vez, que essas cirurgias são eletivas após manifestação de vontade do paciente, que é devidamente orientado por a equipe médica. Essas alterações, elas podem, inclusive, não ser realizadas, por exemplo, se o paciente manifestar interesse em engravidar, em desenvolver família, sendo o tópico da medicina reprodutiva uma área muito importante na saúde da população trans e que foge apenas do nosso conhecimento de afirmação de gênero. Então, assim, é uma demanda importante que tem que ser tratada durante a afirmação, sim, mas durante todo o outro acompanhamento, pós-afirmação, mais uma vez lembrando da medicina integral do paciente como um todo. E assim, o último grupo das cirurgias é o da faloplastia, né, que vai ser a constituição de um pênis. Pode ser, essa cirurgia, ela pode acontecer mediante o alongamento do clitóris, que vai passar por um estímulo hormonal, e para essa construção a partir do clitóris, a gente chama de metoideoplastia, ou então com a construção do falo usando um retalho do antebraço ou do dorso do paciente, que é a neofaloplastia. Em ambos os casos, ele vai ser acompanhado de uretroplastia, usando enxertos da mucosa vaginal ou então da boca, e também a escrotoplastia, usando a estrutura dos grandes lábios e prótese para criar o saco escrotal. Sobre a metoidoplastia, a principal crítica é em relação ao tamanho do pênis ao final do procedimento, que vai ficar ali em torno de 5 centímetros. E, apesar de ser o método de escolha padrão do que a resolução estabelece, a gente tem aí a neofaloplastia como uma opção viável, né? Apesar de ser ainda considerado um método experimental, já que com a neofaloplastia, apesar de ser ainda considerado experimental, isso é um processo mais demorado e mais caro, e não é de fácil acesso pelo SUS. Com a neofaloplastia, a gente vai ter a possibilidade de um pênis maior, já que, como eu falei agora há pouco, né, com a metoidoplastia, o pênis fica em média ali, de 5 centímetros, e mais uma vez a gente entra naquela conversa sobre expectativas. E assim, agora que a gente falou de forma geral sobre a resolução, que vai regulamentar o processo de afirmação de gênero, é importante, como futuros profissionais da saúde, que a gente saiba como encaminhar os pacientes para acesso a esse tipo de atendimento pelo SUS. Mas antes que a gente fale desse acompanhamento específico pelo SUS, é importante, mais uma vez, destacar que tudo que a gente falou até agora de regulamentação é a regulamentação das atitudes e ações dos médicos diante do processo de terapia singular, o projeto terapêutico singular. E que essas medidas, apesar de serem muito avançadas e de, por exemplo, trazerem a idade de hormonioterapia cruzada para de 6 anos, para cirurgias de 18 anos, infelizmente, o SUS, sem entrar muito na questão política, mas o SUS, por responder ao governo federal, ao Ministério da Saúde, ele precisa validar essas alterações do Conselho em portaria própria. E até hoje isso não foi feito. Quase 2 anos depois dessa resolução do CFM, ainda não foi autorizado pelo SUS as alterações,
Então, atualmente, para pacientes do SUS, muito do que eu falei agora se mantém, mas principalmente a questão de idades, ela é um pouco diferente. A hormonioterapia cruzada para pacientes pelo SUS se mantém na idade inicial de 18 anos, diferente dos 16 que eu falei agora há pouco, e também pelo SUS, as cirurgias, em vez de 18 anos, na verdade, são para pacientes acima de 21 anos. Isso é um retrocesso e é uma garantia que só vai poder ser respeitada mediante, mais uma vez, luta e manifestação e declaração de vontade, né? Então, é importante que quem apoia isso manifeste sua voz e, da sua forma, possa auxiliar e promover algum tipo de mudança. Mas aqui, voltando ao acesso. No Ceará, a gente pode indicar pacientes para que eles tenham acesso a esse processo terapêutico, a esse projeto terapêutico de singular para a afirmação de gênero pelo SUS. E a gente pode fazer isso através do Sertrans, que é um ambulatório especializado nas demandas da população transexual. Ele funciona lá no Hospital Mental de Messejana. O serviço ele é integrado à Secretaria de Saúde do Estado e, assim, para pacientes que moram na capital, o encaminhamento é feito por indicação do posto de saúde, vai fazer guia indicando diretamente o paciente ou a paciente ao Sertrans. Para aqueles que moram no interior, o encaminhamento é feito mediante articulação da Secretaria de Saúde de cada município, que vai fazer um pedido ao Sertrans, expressando o nome da pessoa que quer entrar na fila de espera do serviço, certo? E assim, esse a história por trás do Sertrans é muito importante ser destacada, né? Já que é um serviço que ele já funcionava numa capacidade não oficial, mas que ele foi oficializado após a morte brutal da Dandara, aqui no Ceará. Dandara era uma mulher trans que foi assassinada, foi um caso que teve uma repercussão considerável. Ele é um dado muito triste, na verdade, porque ele nos mostra e nos motiva a fazer mais e melhor para atender essa população que é muito marginalizada. Esse outdoor aqui, ele foi espalhado na cidade em 2020 para chamar a atenção ao fato de que o Brasil é o país que mais mata essa população trans e o Ceará é o segundo estado dessa lista. Então, é um fator que traz, sim, traz vergonha e traz muita preocupação, especialmente quando a gente considera o levantamento da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, de que 2% da população brasileira se enquadra no conceito de transexualidade. Então, quando a gente cruza esses dados de amostra populacional e o número de mortes, é muito assombroso e deve ser um sinal de alerta para a gente ficar atento ao nosso redor e usar nossa voz e poder somar a esse movimento e lutar contra o desrespeito e a ignorância que a gente possa observar no nosso dia a dia. E a gente pode fazer isso, inclusive, lembrando que a vivência de uma pessoa trans na medicina, ela vai além do processo de afirmação de gênero, como eu já falei. A gente tem que focar no atendimento integral dos pacientes, pois eles são mais do que aquela demanda que trouxe eles ao serviço de saúde inicialmente, ou então aquela demanda que é mais facilmente visível, ou que é mais comentada. Sob o ponto de vista de um consultor ginecológico, por exemplo, há muito que pode ser feito no atendimento da população trans, especialmente se nós considerarmos que homens e mulheres trans podem, em algum momento, precisar de atendimento ginecológico, a depender do processo de afirmação definido para cada pessoa. A OMS, ela desenvolveu um guia de normas de atenção à saúde da pessoa trans e com variabilidade de gênero, que ela disponibilizou em mais de 10 línguas. Esse material, ele elencou, pensando no atendimento integral, as principais demandas ginecológicas dessa população, que pode dar um ponto de vista além do processo de afirmação. Por exemplo, no atendimento aos homens que não se submeteram à cirurgia de redesignação, então, no atendimento de pessoas com vagina, é fundamental que haja continuidade do exame ginecológico completo, inclusive com a investigação das mamas, caso a mastectomia não tenha sido realizada. E aqui é fundamental o cuidado e a comunicação entre o paciente e o profissional que estiver realizando o exame, explicando etapas e tornando todo o processo algo seguro e confortável na medida do possível. Então, comunicação, explicar o que vai acontecer, explicar o toque que vai ser feito e não só explicar, mas pedir autorização. E, além disso, a gente tem outras demandas, como a orientação sobre medicina reprodutiva, que eu falei agora há pouco, um tema que é muito importante atualmente e é possível. E assim, sobre essas manifestações, essas orientações sobre medicina reprodutiva, por exemplo, a gente tem que conhecer a demanda individual de cada paciente, conversar um pouco com ele, porque se esse paciente
esse homem trans, ele tem, por exemplo, relação de penetração, relação com penetração é fundamental que a gente fale sobre parceria, sobre IST, sobre métodos contraceptivos, porque a hormonioterapia cruzada vai diminuir bastante a chance desse homem trans engravidar, por exemplo, mas elas não são inexistentes. Então, a medicina reprodutiva entra não só para facilitar uma gravidez, como também para perceber se aquela pessoa tem ou não interesse em engravidar. Então, se esse homem trans não tem interesse em engravidar, e ele tem vagina e a relação penetrativa, ele deve fazer uso de anticoncepcional, por exemplo, já que é uma dose muito baixa de hormônio, com ali aquela absorção local, então não vai alterar os efeitos da hormonioterapia cruzada, o uso de preservativo, por exemplo. E assim, lembrar sempre do cuidado e do respeito ao paciente, né? Especialmente, como eu falei, no exame físico. E a gente também tem, esqueci aqui, outra demanda que pode acontecer, são as alterações na mucosa vaginal em decorrência da hormonioterapia cruzada. Haja vista que pode haver um espessamento do muco, ou então alterações do corrimento fisiológico durante esse processo da hormonioterapia. Então, são todas essas demandas que podem aparecer no consultório, né? E agora aqui, para mulheres trans que passaram por o processo cirúrgico, a gente tem algumas demandas que são muito importantes, como informação de higiene pessoal, orientações sobre sexualidade e prevenção de ISTs, orientação quanto à dilatação do canal vaginal após a vaginoplastia, sobre o dilatador, ou então a relação sexual por penetração, para manter a largura e a profundidade do canal vaginal que foi criada após a cirurgia, o auxílio no diagnóstico e tratamento de infecção urinária do baixo trato, já que ela vai ser uma infecção que é mais recorrente em pacientes que passaram por complicação no processo de uretroplastia durante os procedimentos cirúrgicos de afirmação. Então, assim, como a gente pode observar, depois de tudo isso que eu falei, é imperativo que a prática médica seja guiada pela empatia e pelo respeito, criando no consultório e na sala de espera também, que é outro ambiente muito importante e que muitas vezes a gente não lembra de falar como médico, mas sala de espera dos nossos consultórios, os locais que a gente atende também são responsabilidade nossa. A gente tem que criar nesses espaços um ambiente seguro para qualquer dúvida ou demanda, dando espaço para que a população trans possa transitar livremente e sem preconceito. Então, assim, antes de encerrar, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre algumas histórias, eu vou deixar aqui algumas indicações de séries e filmes, tá certo? O primeiro deles é La Veneno, que é uma minissérie, está disponível na HBO Max, e vai contar a história da Cristina Veneno, que que ela não está mais viva, uma mulher trans lá na Espanha, que ela teve muito destaque na mídia nos anos 90, e ela iniciou uma conversa muito importante sobre transgeneralidade, sobre cisgeneralidade, sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre gênero. Então, assim, é uma série incrível, vai contar a história dela. É uma série que o elenco tem atrizes e atores trans incríveis que dão... incrível, só indico muito ela. A gente tem também Pose, que está disponível no Netflix e que vai mostrar um pouco sobre o que as pessoas pretas e trans durante os anos 80, ali naquele período da crise da AIDS, viviam nos Estados Unidos. A gente tem Manhã de Setembro, que é uma série com a Lineker, do Amazon Prime, que não quero entrar em detalhes, não tem spoilers, mas vai falar um pouco sobre paternidade, criação de vínculos, enquanto identidade de uma mulher trans é incrível, é muito forte. E por último, vou indicar Transhood, que é também da HBO Max, que é um documentário que acompanhou por 5 anos famílias norte-americanas com crianças que demonstraram não se reconhecer como cis. Então, estava dentro do guarda-chuva da transgeneralidade, sem uma especificação, binário, não binário, um homem trans, uma mulher trans, não. A gente tem ali, elas não se identificavam como crianças cis, e a partir disso, essa equipe vai acompanhar por 5 anos a rotina familiar, a forma como essa criança se vê, fatores externos que podem alterar ou não a forma como essa criança se vê, e o desenvolvimento dessa possível transexualidade. E a partir disso, a gente entende um pouco mais sobre esses processos, muito falado na série, nesse documentário, quer dizer, sobre bloqueio hormonal, bloqueio puberal, hormonioterapia cruzada, sobre as possíveis cirurgias de afirmação de gênero. Então, assim, é um documentário bem interessante.
Gostei bastante, ele foi indicado a vários prêmios, inclusive ele é de 2018, se eu não me engano, ou 2019. E ele está lá disponível na HBO Max, para quem tem acesso. Então é isso, aqui são minhas referências bibliográficas, eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco disso. A gente está sempre disponível aqui na Lego, pelo YouTube, vocês podem sempre procurar o nosso Instagram também, certo? Obrigado e até mais.